você pensa nas palavras ficção policial, é bem provável que você pense num CSI ou no Law & Order da vida, que se passa em Los Angeles ou Nova York. Mas esse gênero tem sim presença aqui no Brasil. Mesmo que o cenário por aqui seja bem diferente dos outros países, a literatura brasileira tem a sua tradição de histórias policiais. Isso começou lá nos livros e eventualmente chegou também no audiovisual, seja nos cinemas, como com Tropa de Elite, ou então em séries de TV, como Bom Dia Verônica, que lança agora na Netflix. É complicado de apontar exatamente quando que a literatura policial chegou aqui no Brasil, mas a gente pode definir duas coisas como certas. A primeira é de que ela só foi realmente chegar aqui no Brasil depois de já ter se popularizado nos outros países, e a segunda é que ela veio para o Brasil de uma forma unicamente brasileira, diferente de todos os outros lugares. Por exemplo, entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, os leitores do Reino Unido já estavam investidos nas histórias de crime que a Agatha Christie escrevia e também nos mistérios que o Sherlock Holmes investigava. Na real, Sherlock Holmes é o mais popular representante dessa literatura policial. Ele foi criado em 1887 pelo Sir Arthur Conan Doyle e estrelou uma porrada de contos e livros do autor até a morte dele em 1930. De lá pra cá ele teve uma infinidade de adaptações em todos os meios possíveis, seja séries de TV, livros, peças de teatro, mas uma coisa que a gente pode definir em comum de todas as versões do Sherlock Holmes é que ele é um detetive excêntrico, mas que ele tá focado em ajudar a lei, ele tá focado em usar a capacidade dele de dedução para resolver os crimes, para resolver os mistérios. Mais ou menos nessa mesma época do começo do século XIX, ali pela década de 1910, 1920, enquanto Sherlock Holmes estava muito popular no Reino Unido, os Estados Unidos também explorava uma figura de detetive, mas era uma figura diferente de detetive, que era um detetive mais durão, que protagonizava os contos de literatura hard-boiled e também os filmes de detetive, né, os filmes noir. Essa figura do detetive americano, seja no cinema ou então nos livros do Raymond Chandler, era mais durão, era mais enigmático, ele não só lutava contra o crime organizado, como também ele lutava contra a corrupção, que às vezes era tão nefasta quanto os criminosos. Assim, quando o gênero de ficção policial veio para o Brasil, a gente pegou um pouco emprestado dos britânicos, pegou um pouco emprestado dos americanos para criar a nossa literatura brasileira. Como eu falei, demorou um pouco mais para chegar aqui no Brasil. Então, enquanto a popularidade das histórias de ficção policial lá no Reino Unido e nos Estados Unidos foram no começo do século XIX, aqui a gente só foi ter literatura policial lá para 1970 com os livros do Rubem Fonseca e da Patrícia Mello, que são os dois maiores autores brasileiros do gênero. Mas o que a nossa versão da ficção policial se diferencia da norte-americana ou da britânica? Como qualquer gênero, ele muda de acordo com a realidade em que ele está sendo produzido. Segundo o autor Rafael Montes, o leitor brasileiro ele tem muita curiosidade por essas histórias de crime, de violência urbana, mas ele tem também uma certa desconfiança da lei. Então, por exemplo, a gente não poderia fazer um protagonista, herói, limpinho, redondinho, porque a gente, como leitor, não ia comprar essa história. Então os autores tiveram que levar isso em conta e adaptar para nossa maneira. Um bom exemplo disso é Tropa de Elite. O filme do José Padilha, que é baseado num livro chamado Elite da Tropa, é talvez o filme policial mais popular brasileiro. Porém, ele também é muito polêmico e divisivo justamente por essa caracterização do personagem principal dele. O Capitão Nascimento ele representa muito bem como a ficção policial é escrita por aqui, porque ele é praticamente um anti-herói com métodos bastante questionáveis, com problemas em casa, com problemas pessoais, mas de qualquer forma ele luta contra o crime organizado e ao mesmo tempo ele luta também contra a corrupção. Então tem essa coisa que eu tinha citado da literatura norte-americana, encontrou uma forma de vir pra cá, né, encontrou uma forma de ser realizada também aqui no Brasil. É uma coisa que faz sentido pra gente como espectador e ajuda a esclarecer como que a ficção policial é entendida por aqui. O Rafael Montes, que eu citei agora há pouco, é o autor de Bom Dia Verônica, que é um livro que ele escreveu lá em 2016 ao lado da Ilana Casoy e que agora virou série da Netflix. O livro ele discute violência doméstica, mas ele tem muitos dos elementos que eu citei de Tropa de Elite e também da ficção policial brasileira, como por exemplo essa personagem com métodos questionáveis e que também é desconfiada do sistema que ela mesma faz parte. Um pouquinho antes da estreia da série, eu consegui sentar e conversar com o Rafael Montes, com a Ilana Casoy e com o elenco para entender o que torna a ficção policial um gênero tão interessante de ser explorado. Eu sempre fui apaixonado por histórias policiais, mas é curioso porque o que me interessa na história policial é o lado humano, é menos a violência e mais o lado humano. Através dos meus livros eu já fazia isso, que é estabelecer um diálogo com o meu leitor, no caso, de provocação, de cutucar na ferida. Diz a cabala que quem salva uma vida salva o mundo inteiro. E hoje o entretenimento, o audiovisual, é a porta da esperança
para isso, trazer esses universos, trazer essas mensagens, esses alertas, essas denúncias, essa reflexão que alcança tanta gente no mundo inteiro. O sofrimento humano não tem fronteiras. Essas histórias de crimes e injustiças, elas têm um impacto muito grande em nós, espectadores. Mas como que é na mente das pessoas que criam essas histórias? Como que é o impacto nas pessoas que têm que atuar também essas histórias? Eu perguntei isso lá pro pessoal de Bom Dia Verônica também. A Verônica, ela me revirou do avesso, em todos os sentidos, assim. No sentido emocional, no sentido físico, principalmente nesse da saturação, porque eu acho que esse é o ponto onde eu mais me identifico com a personagem. Eu estou saturada dessa sociedade também. Eu não aguento mais viver numa sociedade machista. E não só por mim, porque, mais uma vez, falando, né, eu sou uma mulher privilegiada, né, eu sou uma mulher branca, mas assim, há uns 2 anos, mais ou menos, eu me dediquei a estudar tudo aquilo que já me incomodava, eu estruturei o pensamento e comecei a ver com mais clareza, isso já antes da série. Então, quando a Verônica me encontrou, a gente se encontrou nesse estado de saturação. Então, para mim, foi muito difícil eu não me inflamar fazendo a Verônica. A Janete, ela representa essas mulheres todas, né? Que de alguma forma, a gente como mulher, a gente passa por isso em algum momento da nossa vida, ou é uma amiga, ou é alguém da sua família, a gente passa por algum tipo de constrangimento, sabe? Então a gente sabe como é que é isso e como esse sistema está enraizado e como esse machismo é estrutural. Isso sem falar do racismo, porque eu aqui branca, no meu lugar de privilégio, a justiça para elas é de um jeito e para a gente é de outro. Elas sofrem muito mais violência doméstica do que a gente. Então eu representando essa personagem, eu também queria dar verossimilhança para essa vítima, porque num primeiro momento ela se acha culpada, ela se acha responsável pela atitude. Então, como essa vítima ela vai começando a entender, quando ela tem um acolhimento, ela vai entender o estágio dela, até ela conseguir fazer a transgressão dela, entender que ela não é responsável, que ela é vítima de uma violência doméstica, que ela precisa denunciar. O maior desafio dessa história, toda na construção dele, era que ele fosse um cara próximo da gente, sabe? Um cara existente, um cara crível, né? E que assim o torna mais ameaçador. Consequentemente também ele funciona como um aviso, como um registro de alerta, assim, cara. Porque a construção dele é muito perfeita. Ele é um policial militar que aparentemente é admirado, né? Não só pela corporação, mas fora. E ele tem uma vida doméstica, pessoal, ok. O cara trabalha, vai para casa, fica em casa, ele tem a mulher dele que sai ali, vai até a feira e volta. Eventualmente eles dão um passeiozinho e tal, tá tudo resolvido para ele. A construção da personagem dele tá feita. Uma coisa que pode ter sido também um certo estranhamento é que falar sobre ficção policial em 2020 especificamente é um pouco complicado. A gente como espectador é muito acostumado a esse tipo de história e também à figura central do policial, que domina tanto o entretenimento norte-americano como também o brasileiro. A gente tem muitas produções desse tipo. Porém, em 2020, por conta dos vários protestos que aconteceram nos Estados Unidos, aqui no Brasil e no mundo todo, pedindo o fim da violência policial, a figura do policial no entretenimento também começou a ser questionada. Então eu fiquei curioso de conversar com o pessoal de Bom Dia Verônica sobre o quão complicado deve ser você fazer uma série policial no ano de 2020. A gente levanta questões, mas a gente sabe que tem evolução. Primeiro que o isolamento não é causa de nada. O isolamento que a gente está submetido, ele potencializa questões que já existem. Então a gente tem essa ampla discussão, esse amplo debate aberto. Mulheres como nós estão na polícia também. Claro, a gente escreve um thriller, é um alerta, mas a gente cria esse movimento e as redes de apoio que estão apoiando a série pela Netflix, que estão acolhendo também esse recado e dando seu suporte ali. Se você tem questões com suicídio, se você tem questões com abusos pela internet, se você tem questões com violência doméstica, eles estão ali para amparar e te falar, pegar pela mão e falar, vem, eu vou te ajudar. Clica aqui que eu te ajudo. Então isso tudo, esse universo todo que está colocado aí dia 1º para o mundo todo, é que eu acho de maior importância. A ficção policial precisa sim ouvir as discussões do momento e melhorar em muita coisa, principalmente em responsabilidade e sensibilidade dos temas que são tratados na série de TV, nos filmes, na literatura. Mas de qualquer forma, o gênero tem essa combinação única do interesse pelo crime, pelo mistério, pela violência, junto com o suspense e com a ação. E isso por si só é a garantia de que a gente vai continuar vendo histórias policiais aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo por muito tempo.
Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você já assistiu Bom Dia Verônica, deixa aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de assinar aqui o canal, de curtir esse vídeo e até a próxima.